Vamos abrir aí, irmãos, as nossas Bíblias. Aleluia. Vamos abrir aí em Lucas capítulo de número 10. Aleluia. Lucas capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Então vamos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero falar com você a respeito desta palavra, porque é muito interessante que ela começa falando de vida eterna. Ela começa falando de salvação. Tinha lá uma pessoa, um doutor, tinha lá um intérprete da lei, que estava seguindo Jesus, e a Bíblia fala que ele conhecia tão profundamente, que ele queria, segundo o texto, provar Jesus através da palavra. Ele não tinha certeza se Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele não tinha certeza que Jesus era o Salvador. Isso ainda não tinha entrado no coração dele, como entrou no coração de João Batista, que foi o primeiro que saiu anunciando a respeito do Cristo. E também não tinha entrado a exemplo dos apóstolos, que também já tinham tido essa experiência. Então isso quer dizer que ele não seria o primeiro. Ele já tinha outras pessoas que tinham já
experimentado Jesus, já tinham a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Então, a gente observa que, muito embora ele conhecesse profundamente a palavra, porque ele não tinha um conhecimento simples, não, ele era um doutor, ele era um intérprete da lei, de acordo com o versículo de número 25. Então, muito embora ele conhecesse profundamente a palavra, ele não conhecia profundamente a Cristo, ele não conhecia profundamente a Jesus. E veja que a palavra de Deus, ela serve para que Deus possa ser revelado a nós. Ela serve para que Jesus possa ser revelado a nós. Para que o Espírito Santo possa ser revelado a nós. É através da palavra. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Mas veja que, então, a gente pode ler a Bíblia e não ter a revelação de Deus. A gente pode ter a Bíblia e não ter a revelação de Cristo, não ter a revelação do Espírito Santo. Isso é possível. Está aqui um intérprete, né? E ele então diz a palavra que ele começa essa conversa. Olha que coisa, eu acho isso muito interessante, porque ela começa com uma palavra de vida eterna, com uma palavra de salvação, e ela depois vai cair lá no assunto de socorro. Ela vai se envolver depois lá com o assunto de um necessitado, de um aflito que precisava ser abençoado, que precisava ser cuidado. Então veja que esse trabalho que nós chamamos aqui de projeto 100% Jesus, que é de estar abençoando famílias, abençoando vidas, né? Não é só um trabalho de misericórdia, não é só um trabalho de socorro, não é só um trabalho para que a gente possa estar levando um bem-estar à vida de algumas pessoas. Não, esse trabalho tem tudo a ver com a revelação desse plano de salvação que Deus estabeleceu através de seu Filho Jesus. Então, nós não podemos perder esse objetivo, nós não podemos trabalhar sem foco. O nosso foco, porque existem muitas pessoas, o governo, entidades, ONGs, pessoas particularmente, são muitas pessoas que estão envolvidas em fazer donativos, pessoas que estão doando comida, pessoas que estão doando cestas básicas, pessoas que estão doando refeições, cobertores, roupas, né? Mas esse não é o objetivo que Jesus nos deu. O nosso objetivo é de responder essa pergunta que o intérprete faz aqui. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque baseada aqui nessa pergunta, você veja que a vida, né, ela não é temporária, ela não acaba quando uma pessoa morre. Então veja que a palavra, veja que a importância da palavra, porque o homem não tem como responder, porque aqueles que já experimentaram a morte, não puderam voltar para dizer o que acontece depois da morte. Tudo que existe a respeito desse assunto são meras especulações, né? São livros, são papéis escritos, mas que não são fundamentados numa verdade. Mas a Bíblia que é a palavra de Deus, que é a verdade, então ela traz para nós essa revelação de que a vida, ela não é simplesmente esse período que nós temos aqui na terra, mas existe uma vida que se chama vida eterna. Então todas as pessoas que nascem, elas serão eternas. E aí a Bíblia vai nos dizer que aquelas que vivem uma vida, né, em Deus, então elas vão ter uma eternidade com Deus. Mas aquelas que vivem uma vida alienadas de Deus, longe de Deus, envolvida com as coisas desse mundo,
e como nós já dissemos, o mundo jaz no maligno, portanto envolvido com o maligno, terão então uma eternidade nas trevas. E Jesus, ele vai falar isso, quando ele fala, por exemplo, a respeito da vida daquele mendigo chamado Lázaro e do rico. Então a Bíblia fala que ele, lá em Lucas 16, versículo 22, 23, a Bíblia fala assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, olha aí, ao seio de Abraão. Então, olha, o mendigo morreu. E a Bíblia fala que depois da morte, então não acabou. Por isso que aquele moço lá, ele estava preocupado. Por isso que aquele intérprete da lei, ele falou assim: puxa, eu conheço a palavra, mas eu preciso saber a respeito da vida eterna. Então, por isso que ele estava procurando uma resposta. E Jesus, então, aqui, nesse texto de Lucas 16, ele fala que a vida não termina na morte. Então, ele fala que o mendigo, quando morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas ele fala que também morreu o rico. E o rico, quando morreu, foi sepultado. E aí no versículo de número 23, ele fala assim, que o rico então, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro, que é o mendigo, no seu seio. Então veja que Jesus está dizendo aqui que depois da morte, existe um lugar que no tempo da lei chamava seio de Abraão, que hoje, então, a partir da morte de Jesus Cristo, foi, então, inaugurado no lugar desse seio de Abraão, foi inaugurado, então, o paraíso, porque o seio de Abraão era aqui embaixo, o paraíso é lá em cima. Então, quando Jesus, então, ele foi crucificado e morreu, ele pegou aqueles que estavam nesse cativeiro ainda por causa da morte, e levou-os todos para o paraíso, do qual o ladrão foi o que inaugurou. Lembra que Jesus disse para ele: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Não falou seio de Abraão, falou paraíso. O ladrão estava inaugurando, mas porque dali Jesus ia descer até as profundezas, tomar o que estava cativo para poder levar todos para o paraíso. Então hoje, quando uma pessoa morre em Deus, ela é levada por quem? Ela é levada pelos anjos. Olha o que a palavra diz aí. Por isso que quando uma pessoa que é do Senhor, ela parte para a eternidade, ela sempre tem um semblante suave, ela sempre tem um semblante, abençoado. Por quê? Porque depois da morte não vem para ela a dor, o sofrimento, mas depois da morte os anjos, aleluia, a levam para o paraíso, Só que não foi o mesmo que aconteceu com o rico. A Bíblia fala que ele morreu e ele foi sepultado. E ele não foi para o paraíso, não foi também para o seio de Abraão. Ele foi para o inferno, E lá no inferno, diz a Bíblia, que é um lugar, olha aí, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então essa era a preocupação do intérprete, porque não adianta a gente conhecer a Bíblia, não adianta a gente estar na igreja e ter uma experiência, por exemplo, depois da morte, uma experiência difícil, ter uma surpresa depois da morte. Não adianta a gente, por exemplo, achar que nós estamos fazendo tudo certo. Nós não podemos achar, nós temos que ter certeza, porque não vai ter como a gente arrumar depois. Eu sei que hoje nesse mundo existe tudo existe pré e existe pós, Existe as contas que você paga pré, existe as contas que você paga pós. Aí isso veio até para a igreja. Existem os pré-tribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas, Mas não existe, por exemplo, não tem como existir o pré-morte e pós-morte, não tem. Veja que a palavra, ela é única.
Então nós não podemos tratar destas coisas depois da morte. Depois da morte eu resolvo. Porque algumas religiões facultam o direito de ir para algum lugar depois da morte, se preparar para depois ir para o céu. Mas isso não tem na Bíblia. Isso é refutado pela palavra de Deus. A Bíblia fala que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte. Você já venceu muitos inimigos. Tem muitos inimigos para você vencer. E o último será a morte. E para quem não tem a Cristo, então a Bíblia fala, o último inimigo será a morte. E depois disso, juízo. Juízo. Não tem outra coisa. Não tem outro lugar. Não tem como arrumar, não tem como melhorar. Então, a nossa oportunidade é agora. Por isso a palavra, por exemplo, ela fala forte conosco, dizendo assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Aleluia. E nós ainda podemos achá-lo. E nós ainda podemos preparar. Se nós estivermos num caminho errado, se nós estivermos trilhando para as trevas, nós ainda temos tempo de arrumar o nosso caminho para que a gente possa ir para o céu. Eu vou fazer a pergunta que Jesus fez. Jesus falou, vocês conhecem o caminho? Pergunta para o irmão, você conhece o caminho? Ao que Tomé respondeu, não, Senhor, eu não sei o caminho. E aí Jesus então explicou para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então tudo está na palavra. Então veja que aquele intérprete estava preocupado com a vida eterna. Mas ele não estava preocupado com as coisas que estavam ao redor dele. Olha que coisa interessante. Todos nós somos preocupados com isso, mas a gente às vezes não fica preocupado com as oportunidades que nós temos para preparar o nosso caminho eterno. E ele não, ele está preocupado. Agora, olha que coisa interessante. Olha o que ele fala aí. Ele fala assim, a pergunta dele foi muito interessante. Ele fala assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta me chamou muita atenção, porque ela se contrapõe com muitas perguntas e com muitas coisas que a gente vive na igreja, no nosso meio. Às vezes nós temos que parar para ensinar e parar para responder perguntas, e nós vamos dizer, por exemplo, o que não pode. A pessoa, às vezes, que ela quer saber o que não pode. O que eu não posso? Às vezes você fala assim, escuta, por que você não firma na fé? Por que você... porque eu não consigo fazer isso. Porque eu não estou pronto para aquilo. Então, as pessoas, elas querem saber o que não pode. O que eu não devo. Aquilo que é proibido, aquilo que Deus proíbe. Deus não proíbe nada. Aquilo que a igreja proíbe, a igreja não proíbe nada. Aquilo que o pastor não deixa, o pastor não tem nada com isso. As pessoas querem saber isso, mas olha a pergunta desse modo, ele não falou assim, o que eu preciso deixar, não, ele falou, o que eu preciso fazer? Fala assim, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta, o que eu preciso fazer? A gente tem que chegar na igreja e já começar, quando chega na porta, a gente já tem que vir perguntando para a gente, bom, o que eu tenho que fazer agora? Porque quando a gente chega na casa do Senhor, já tem algumas coisas, a gente precisa chegar, a gente precisa orar, a gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus, falar com Deus, falar, Deus, eu estou entrando em tua casa, porque a palavra de Deus fala, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Então, quando a gente entra na casa, a gente entra com temor. Por quê? Porque nós somos homens, nós somos falhos, mas Deus é santo. Continua santo, viu? Avisa o irmão, fala, não parece, mas Deus continua santo, fala aí. Deus continua santo. Deus continua santo. Então a gente quando entra na igreja, a igreja pode ser a igreja assim, moderna, a igreja e tal, mas quando a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que saber que a gente está entrando na casa do Senhor. Não é na igreja do pastor, é na casa do Senhor. Então a gente entra com temor, a gente entra com reverência, a gente entra, ora, a gente louva, não é isso? A gente ouve a palavra. Então veja que ele está aí perguntando, o que eu preciso fazer?
Então, sabe, a gente tem muita coisa para a gente fazer, para a gente poder dar a vida eterna. Fala assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu sei que quando você entra na sua casa, você nem pergunta mais, porque a sua mulher já te orientou o que você tem que fazer. Quando você chega no seu trabalho, você também nem pergunta mais, você já sabe a rotina, né, do seu trabalho. Mas às vezes a gente está na igreja e a gente não fez essa pergunta, fala, puxa, eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou na igreja, mas não estou fazendo nada. Eu estou na igreja, mas eu não estou... Eu tenho que fazer alguma coisa? Pergunta para mim, eu tenho que fazer alguma coisa? Para dar vida eterna? Eu tenho que fazer alguma coisa? Então ele perguntou para Jesus, vamos ver o que Jesus vai responder, né? Vamos ver o que Jesus vai responder, porque é Jesus, quem que é o dono da igreja? É Jesus. Então veja que ele faz essa pergunta, e aí o texto fala assim, que diante dessa pergunta, aí Jesus então responde assim para ele. Então Jesus, ele respondeu com uma pergunta. Você sabe que isso aqui é um costume judaico, né? O judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. E Jesus era o quê? Judeu. Jesus era judeu. E ele então responde com uma pergunta. Você é intérprete da lei? O que está escrito a respeito dessa pergunta que você está me fazendo? O que está escrito na palavra, o que você deve fazer? Como que você interpreta? Você é intérprete. Então, por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus percebeu que ele estava sendo provado. O versículo anterior fala que ele fez essa pergunta para ver se Jesus era filho de Deus. E aí Jesus então ensina para ele. Jesus, percebendo aquela situação, falou assim, o que está escrito na palavra? Como que você interpreta? Aí então ele vai falar para Jesus o que está escrito na palavra. Então ele fala assim, a isto lhe respondeu, né? E o que ele fala aí? Né? Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Aí ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo aí, ele está falando para Jesus aí a lei, Então, Deuteronômio, capítulo 6, 5. Deuteronômio, capítulo 6, 5, olha o que está escrito nele, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua... Confere, não é a mesma coisa? Ele está falando a lei. Ele está falando a lei. E este versículo da palavra, esse mandamento, ele era repetido pelo judeu, isso era lei, na época da lei, era obrigação, as pessoas eram obrigadas. Então, olha, na época da lei, os judeus repetiam esse versículo aqui, no mínimo, 2 vezes todos os dias. Faz quanto tempo que você não ouve esse versículo aqui? Faz quanto tempo que você não tem um acesso a ele? Faz quanto tempo que a sua mente não é renovada por ele? Há quanto tempo que os seus pensamentos não são irrigados, não recebe uma chuva dessa palavra aí? Há quanto tempo? O judeu não. O judeu falava isso no mínimo, quantas vezes? 2 vezes por dia. Por dia. Amarás o Senhor teu Deus, continua. Aleluia. Todos os dias. Aí ele fala assim, esse aí, ele vai lá para Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18, fala assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti. Eu sou o Senhor. Então ele falou Levítico.
E aí Jesus, o próprio Jesus, interrogado em outra situação, né? Quando ele é interrogado a respeito de qual é o maior e o grande mandamento, Jesus vai usar exatamente esses dois. Ele vai falar que os maiores mandamentos, os principais mandamentos o primeiro, ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E o segundo é justamente esse aí, né? Que amarás o teu próximo como a ti. E aí Jesus fala assim, ó, e toda lei depende desses dois. Para a gente fazer alguma coisa para Deus e Deus receber, nós precisamos estar alinhados com esses dois versículos. Nós precisamos, tudo que nós vamos fazer, por isso que o apóstolo Paulo ele fala, ó, tudo que você for fazer, tudo que você for falar, tudo que você pensar, tudo que você comprar, tudo que você vender, tudo que você realizar, faça para o Senhor. Senhor. Porque tudo amarás a Deus em primeiro lugar. Então, amarás, pois, de todo o seu coração. Então, veja que a gente, tudo na nossa vida tem que ser fundamentado nesse nosso amor a Deus. Por que você faz isso? Porque eu amo a Deus. Por que você não dá aquela resposta? Eu não dou aquela resposta porque eu amo a Deus. Por que você deixou de fazer aquilo? Eu deixei de fazer aquilo porque eu amo a Deus. Por que agora você está indo na igreja? Porque eu amo a Deus. Por que você é batizado? Porque eu amo a Deus. Por que você veio participar da ceia? Porque eu amo a Deus. Por que você é fiel ao seu marido? Porque eu amo a Deus. Por que você é fiel à sua esposa? Porque eu amo a Deus. Por que você cuida dos seus filhos? Porque eu amo a Deus. Essa é a resposta. Vai lá, Sara, bota um glória aí, Sara. Bota um glória aí, bota um glória, bota um aleluia aí. Aleluia. 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 Então, mas aí não termina aí. Aí tem o E, lembra do E? Lembra do E? E amarás o teu próximo como a ti. Então, veja bem, o nosso amor a Deus, porque é muito fácil para nós dizer assim, eu amo a Deus. Você vai encontrar diversas pessoas, pessoas boas, pessoas terríveis. Você vai encontrar pessoas em lugares assim que vão denunciar o que há de terrível dentro delas. Você vai encontrar elas em lugares assim no submundo, que se você perguntar para elas assim, e Deus? Vão falar para você, não, mas eu amo a Deus. Porque falar todo mundo fala. Por isso que tem esse E aí. Uma das maneiras de nós realmente provarmos o nosso amor a Deus é o que vem depois desse E, não é o falar. Ah, eu amo a Deus. Levanta a sua mão e diga, eu amo a Deus. Então, isso aí não resolve. Por isso que tem o segundo mandamento. Entendeu? Porque os que amam a Deus, então amará o seu próximo como a ti mesmo. Aí a palavra fala assim, como que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu próximo a quem você vê? Então não adianta a gente falar e não praticar. É melhor a gente praticar sem falar. Amém, irmão? Então veja que quando ele fala isso, ele fala direitinho. E Jesus então resolve o assunto. A isto, né, diz aí a palavra no versículo 27, né? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Versículo 28, então Jesus lhe disse, está resolvido, está resolvido. Respondeste corretamente.
Aí olha o que Jesus fala, ó, faze isto e viverás. Ah, mas não está escrito, pastor. Mas peraí, pastor, mas escuta, o versículo-chave não é esse. O versículo-chave não é que aquele que fala assim, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o versículo-chave. O versículo-chave não é João 3,16, que fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Essa é a chave. Mas para você provar que você está em João 3,16, e para você provar que você está em Marcos 16, você precisa praticar. Você precisa praticar. Aí o que a gente faz? A gente se apropria do versículo, mas quando chega na hora de praticar, a gente tem resíduo. A gente tem resíduo. A gente, veja bem, não conversa com aquele, a gente se afasta do outro, a gente tem raiva de um, a gente tem constrangimento com alguns, a gente tem segregações com muitos. Então, os versículos não se cumprem em nós, porque Jesus está ensinando. Só que aí ele cai a ficha, e ele faz a segunda pergunta muito importante na vida dele. Porque ele fica com isso, ele fala, puxa, é mesmo, amar a Deus e ao próximo. Mas tem muita gente que eu rejeito. Tem muita gente que eu afasto. E aí ele perguntou, falou, opa, peraí, deixa eu ver se eu estou certo. Senhor, quem é o meu próximo? Ah, então agora essa pergunta, ela não estava assim muito bem desenhada na palavra. Ela está explicada na palavra, mas ela não está muito bem desenhada, porque tem gente que às vezes chega e fala assim, escuta, mostra o versículo. Não é só o versículo, a Bíblia não é um versículo, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia não é um versículo, a Bíblia não é um texto, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a Bíblia, são 66 livros que está escrito na palavra. E aí Jesus então vai explicar para ele, como que Jesus explica para ele quem é o próximo? Aí Jesus vai contar uma história para ele, uma história. E Jesus vai contar uma história de um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. E ele está contando essa história para falar, para responder acerca da... Guarda isso. Ele vai contar essa história para responder a pergunta de como que eu faço para herdar a vida eterna. Fala para o irmão, fala, a questão é a vida eterna. Fala aí, a vida eterna. A questão é a vida eterna. Você não pode esquecer daquele versículo lá. Então Jesus vai contar a história de um homem que está a caminho de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele é tomado por salteadores, e esses salteadores então machuca ele, rouba tudo que ele tem, e deixa ele de uma situação muito vulnerável no meio do caminho, nem perto de Jerusalém, nem perto de Jericó, mas no meio do caminho. Então Jesus está contando isso aqui, e é claro que isso aqui tem também uma questão simbólica. Jesus está contando aqui a história de todos nós. Jesus está dizendo assim, ó, que nós também estávamos no caminho, e veio o diabo na nossa vida, o ladrão, porque quem é o grande ladrão da Bíblia? O diabo, não é os dois da cruz. É o diabo. Quem é o grande salteador da Bíblia? É o diabo. Então veja que Jesus, ele está aqui contando uma história, mas não é uma história aleatória. Ele está contando a história humana. E ele está dizendo aqui, olha, veio um ladrão, um salteador. Então o diabo veio na nossa vida e nos roubou tudo que nós tínhamos de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Nós fomos roubados, fomos assaltados e fomos abandonados no meio do caminho, Nós estamos explicando isso aqui, inclusive na escola de profeta, falando sobre destino profético. Porque quem nasce perdido ou nasce salvo? Ah, quem nasce salvo, não sabe? Não é?
Muito bem, mas aí quando ele sai da inocência, entra no estado da consciência, aí, já consciente, ele está salvo ou ele está perdido? Ele está perdido. Ele foi roubado, ele nasceu salvo. Mas ele foi roubado no meio do caminho. Porque, veja bem, se ele é roubado perto de Jerusalém, está perto de Jerusalém. Ele tinha socorro. Entendeu? Mas no meio do caminho, foi o que aconteceu conosco. Se a gente morre logo que nasce, nós estamos o quê? Salvos. Mas no meio do caminho vem a consciência nos leva ao pecado, e o salário do pecado é a... Aí complicou. Então no meio do caminho nós fomos roubados, e não roubou dinheiro, não roubou roupa, roubou a salvação. Salvação. Então aí a Bíblia fala que, diante dessa situação, no versículo 31, fala assim, ó, casualmente, estava descendo um sacerdote, e o sacerdote, vendo aquela situação, ele não se aproximou, ele procurou passar de largo. O que é de largo? De longe, da mesma maneira fala que também veio um levita, e vindo o levita, da mesma forma, vendo a situação, ele não se aproximou, ele se afastou, e ele continuou no seu caminho. E a Bíblia fala então que depois disso vem um samaritano, e aí o samaritano então se aproxima daquele homem, e cuida das feridas daquele homem. Então, aí ele vai contar a história desse samaritano. Versículo 33, então ele fala assim, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto, ele não se afastou, passou perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando, pensou-lhes os ferimentos. Quer dizer, o que é pensou-lhes? Tratou os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. A história vai longe, ó, levando para uma hospedaria, e cuidou pessoalmente dele. Aí fala que ele gastou um dia para isso, porque ó, no dia seguinte, aí sim ele tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, ó, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente, olha, que o diabo veio no meio da nossa vida, né? Ele nos roubou, nos assaltou, nos feriu, nos abandonou. Ninguém pode nos ajudar, não tem sacerdote que pode nos ajudar, não tem levita que pode nos ajudar, não tem religião que pode nos ajudar. Mas aí, como ele põe esse bom samaritano aí, também é a presença de Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus enviou Jesus. Jesus é o nosso samaritano. Aleluia. Que também curou as nossas feridas, sarou as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, agora estava sobre, e nas suas pisaduras nós fomos. Aleluia! Aleluia! O samaritano levou aquele homem para a hospedaria. Jesus nos trouxe para que hospedaria? A igreja, fala a igreja. A igreja é a nossa hospedaria. Pergunta para o irmão, está bem hospedado, irmão? Está bem cuidado? É a nossa hospedaria. É a nossa hospedaria. E veja que ele está falando aqui, ó, de maneira profética. Ele está falando aqui, olha, cuida dele. Por isso que ele falou assim para o pai: pai, eu preciso ir, mas a gente precisa cuidar deles. Eles estão aqui na hospedaria. Pai, mas eu preciso ir. Então, para que eu vá, envia o teu Espírito Santo para cuidar deles. Aleluia. E aí ele fala assim, olha, eu vou deixar 2 denários, 2 dinheiro, porque eu vou e
2 dinheiros, 2 denários. 1 denário era o salário de cada dia. Então ele deixou o salário de 2 dias. 1 dia para Deus é como 1000, e 2 dias é para Deus como 2000. E nós estamos esperando a volta de Jesus em breve. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A palavra está ensinando. A palavra está ensinando. Então veja que, olha que coisa interessante. Então, por isso que esse texto, ele é chamado do texto, na minha Bíblia tem como título, o bom samaritano. Presta atenção nisso, ó. Ele não vai contar a história de um sacerdote. Ele não vai contar a história de um pastor. Ele não vai contar a história de um bispo. Porque isso não conta esse negócio de que eu vou escrever o livro da minha vida. Esse pessoal está maluco. O pessoal fica aí escrevendo livro, escrevendo a história, fazendo busto, placa memorial, fazendo coisas. Isso aí não vai acrescentar nada na eternidade. Veja que a vida do sacerdote de nada é contada aí. Veja que o levita não adianta ficar gravando videoclipe, ficar gravando live, ficar fazendo música para aparecer no mundo, para ganhar rios de dinheiro, para ser influente, para ter não sei quantos mil seguidores. Não adianta, isso não vai salvar ninguém. Por isso que o texto não é chamado de o sacerdote. O texto não é chamado de o levita. O texto é chamado de o bom. E quem era um samaritano? Ninguém. Samaritano não era ninguém. Os judeus não tinham amizade com os samaritanos. Para você ter uma ideia, os judeus não tinham amizade. E aí Jesus pergunta para ele no final dessa história aí: qual desses 3, perguntando para o judeu, qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha o que responde o ilustre intérprete da lei. Ele respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia. Ele não falou o samaritano. Ele não falou. Por quê? Porque ele queria falar o sacerdote. Ele é judeu, ele queria falar o sacerdote. Ele queria falar o levita. Entendeu? Então ele meio que engasgado, ele falou assim, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus respondeu para ele, então vai e não faz conforme o sacerdote. Vai e não faz conforme o levita. Vai e faz conforme o samaritano. Vai e faz conforme o samaritano. Então você veja que Jesus, ele atrela a promessa da vida eterna, a promessa da salvação, dizendo que não é só um mandamento, mas são 2 mandamentos. Então veja que esse samaritano aí, né, ele cumpre o propósito. Então veja que o sacerdote teve uma história a ser escrita? Não teve, apenas um pedacinho de um versículo. Passou, conta assim a história do sacerdote, passou casualmente, passou o sacerdote e passou de largo. Acabou a história do sacerdote. Aí o levita também, semelhantemente o quê? Também casualmente. Fez o quê? Passou de largo. E qual que é a história dele? Não tem para contar. Mas daquele homem que parou, aí tem uma história para contar. Irmão, é isso que eu quero falar sobre isso para você aqui hoje. Sabe? Que a história desse projeto não é de quem está sendo alcançado. Não é. Pode ver que o que foi ferido, não se fala nada dele. O que foi abençoado, não se fala nada dele. Não se fala nada, não fala o nome dele, não fala a religião dele, não fala a família dele, não fala nada dele. De quem que fala esse texto? Do bom.
Esse nosso projeto não escreve a história das pessoas que a gente alcança. Esse nosso projeto escreve a sua história. Escreve a nossa história. É a nossa história que está sendo escrita. É o que nós estamos fazendo nesse mundo para dizermos que nós acreditamos em Deus. Não é falar, não é falar. É fazer. É fazer. Não, eu acredito em Deus. Mas como que você me prova que você acredita em Deus? Aí você tem que responder assim para a pessoa: então vem comigo e vê. Vem comigo e vê. Fizeram essa pergunta, os discípulos de João fizeram essa pergunta para Jesus: tu és o Cristo mesmo? Por quê? Por que João Batista, presta atenção nisso, por que João Batista está preso? João Batista é o precursor, ele anuncia Cristo, entendeu? Ele fala do poder de Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala assim: eu não sou digno de desatar a sandália que ele tem nos pés, aleluia. Porém ele vai preso por causa de Cristo. O que será que ele está pensando? Ele está pensando: Jesus vai entrar aqui e vai quebrar tudo. Jesus vai entrar aqui e vai quebrar essas portas. Jesus vai entrar aqui e vai quebrar essas cadeias. Jesus vai me tirar daqui assim, eu vou sair daqui voando. Só que as coisas, os dias vão passando, e as coisas estão acontecendo no palácio, e chega para ele que ele vai morrer. E aí, João Batista dá uma balançada, ele falou assim: escuta, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo. Vai lá e pergunta, pelo amor de Deus. Aí os dois discípulos vão lá e perguntam, e Jesus não manda responder assim para João Batista: João Batista, olha, já estou indo, João Batista. Eu já estou indo, não vou demorar igual vou demorar para Lázaro, não. Lázaro eu vou ressuscitar depois do quarto dia, mas você não, eu já estou indo, já vou chegar, não fica chorando. Não, ele não respondeu isso. Por que ele não respondeu isso? Porque João Batista tinha que cumprir o propósito pelo qual ele veio. E ele não veio para ser o Cristo, ele veio para ser o que ele disse que ele era, uma voz que clama no... Então Jesus, olha o que Jesus responde para ele, chama os apóstolos, os discípulos dele, em Mateus capítulo 11, versículo 5, e Jesus então responde: você vai lá e responde o seguinte para João Batista: João Batista, está tudo no controle, está tudo certo, Deus está vivo. Talvez as coisas estão desabando aí para você, mas Deus ainda está sentado no seu trono de glória. Aleluia, aleluia. E as coisas aqui estão acontecendo no controle de Deus. Diga: no controle de Deus. Fala para o irmão, fala: sua vida não está acabada, está tudo no controle de Deus. Fala para ele. Aí Jesus disse assim para ele: está tudo certo, João Batista, presta atenção. Os cegos vêm, os coxos estão andando, João. Os leprosos, João, estão sendo purificados. Os surdos estão passando a ouvir de novo. Os mortos são ressuscitados, João. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. O Cristo está conosco. O Cristo está conosco. Aleluia. Então, veja, aí João se acalmou. E logo depois João foi decapitado. E a cabeça de João foi levada para Herodes, apresentar e exibir a cabeça do profeta. Mas olha o que Jesus fala aqui: os cegos vêm, os coxos andam, leprosos, e aí ele fala assim, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Como é que se prega o evangelho para o pobre? Conta para mim. Como é que se prega o evangelho para o pobre? Você chega lá para o pobre e fala assim: Jesus vai dar um jeito disso aí. Jesus vai te abençoar. Não, fica orando aí, viu? Fica orando aí. Faz um jejum, hein? O camarada já está de jejum, foi 40 dias. Vai mandar uma pessoa dessa fazer jejum? Como é que você fala para a pessoa? Como é que você prega o evangelho aos pobres?
quando ele quis pregar o evangelho aos pobres, ele disse assim para os pobres: sentem todos, vamos alimentar esse pessoal. Senhor, mas não tem. O senhor está brincando? Nós íamos precisar de tantos denários só para comprar pão. E ele disse assim: o que nós temos? Pergunta para o irmão, fala: o que nós temos? O que nós temos? O que nós temos? Responde para o irmão, fala: tem eu. Fala: tem eu. Tem eu. Tem eu. Tem eu. Tem eu. Tem eu. Essa é a resposta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a resposta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Prega o evangelho. Ajuda a pregar o evangelho. Aleluia. Vamos fazer com que os pobres sejam alcançados, que o evangelho possa chegar nos pobres, porque o cego precisa ver, o coxo precisa o quê? O leproso precisa o quê? E o surdo? E os mortos? E os pobres? Precisam comer? Precisa vestir? Precisa ser empregado? Não é um milagre? É um milagre ou não é um milagre? Então nós não estamos brincando de dar esmola. Nós não estamos simplesmente fazendo uma obra, porque nós não somos salvos pela obra. Aleluia. Nós estamos fazendo uma obra porque nós somos salvos por Cristo. Aleluia. Quem pode aplaudir, dá um glória. Aleluia.